ao nosso primeiro programa Por Dentro das Edificações e Condomínios. E hoje vamos falar sobre um tema muito atual, que eu tenho certeza você já ouviu falar, ouviu a placa por toda a cidade, por todo o estado, que é a autovistoria predial. E os nossos convidados são os administradores Miguel Marum e Kleber Lessa, que são membros da Comissão Especial de Gestão em Edificações e Condomínios aqui do CRA-RJ, e o engenheiro Luiz Barata, que é professor e palestrante dos cursos de autovistoria do CREA. Tudo bom, Miguel, Kleber, Luiz? Sejam muito bem-vindos. Oi, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar fazendo um panorama, fazendo uma conceituação para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, sobre o que é essa autovistoria, como e por que ela foi criada. Expliquem para a gente. Boa tarde, eu sou Luiz Antônio Barata, como dito pela Érica. Eu, como membro, na época, como conselheiro do CREA, e junto com o sindicato lá dos engenheiros, nós começamos a trabalhar no sentido de entender a lei da autovistoria. No início de 2013, né, em que a lei ela foi sancionada, né, a lei da autovistoria, ela tinha um caráter, vamos dizer, um pouco diferente do que é dito hoje, né? Então, a lei estadual 6.400, ela foi sancionada em 2013, junto com a lei municipal, né, 126 de 2013. E ela tinha um caráter, talvez, assim, para entender como é que estava a conservação, né, do prédio. Então, o CREA, na época, junto com o sindicato, nós tentamos trazer a lei como ela é dita no papel, né? Então, fizemos várias reuniões junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para que os engenheiros começassem a entender o que é a lei de autovistoria, porque já na época já tinha muitas dúvidas junto aos síndicos, né? Os síndicos tinham várias dúvidas e na hora da contratação ele não sabia quem contratava para fazer a vistoria. Então, nós entramos e esclarecemos um pouco mais sobre essas questões. Mas, mais à frente, eu vou tentar falar um pouco, né, desse históricozinho, mas mais ou menos foi essa a nossa participação junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Miguel, Kleber. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, essa lei ela não foi conversada com o CREA, né, e com o CAL antes, né? Ela foi implementada para depois vocês entrarem para discutir. Está certo? Na verdade, na época, como é que surgiu isso, né? Após desabar 3 prédios, né, no centro do Rio de Janeiro, e alguns prédios em São Paulo, né, chamaram uma atenção da necessidade de realizar um trabalho técnico que é pouco explorado até hoje, né, que é a inspeção predial ou vistoria das edificações, né? E aí, junto a isso, nós tínhamos vários problemas, né, ao longo do tempo, né, com várias tragédias aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em que envolvia desabamentos de telhado, queda de marquise, concreto armado em edifícios se descolando, incêndios causados por danos elétricos, enfim. E aí nós percebemos, assim, já há muito tempo, que essas tragédias ocorriam em edificações com mais de 20 anos, né, onde se verificava uma baixa qualidade na manutenção. E aí a prefeitura, baseada nesses dados, ela criou, né, elaborou a lei. Primeiro foi a lei vindo do Estado, né, que é a 6.400 de 2013, e teve uma lei complementar, né, da lei municipal 126, em cima também do decreto que também
sem o decreto não há uma liga entre a lei estadual e a lei municipal. Só que esse diálogo não foi, talvez, na época, não foi tão intenso como deveria ser. Deveria ser discutido, sim, de que forma seria feito essas avaliações, quem seriam os personagens, o que seria vistoriado. Então, na época, ficou um pouco voltado, né, para engenheiro e barra arquiteto. O síndico fala é um ou outro. Só que na engenharia nós sabemos que em um prédio, um engenheiro não faz toda a vistoria. Há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar, né, para cada tipo de trabalho. Então começou a essa discussão ao longo do tempo, até que hoje, né, vamos dizer, graças a Deus, conversando com o presidente do CREA e chamando o presidente do CAL, nós conseguimos fazer um termo de ajuste em que foi entendido que há uma necessidade de uma equipe multidisciplinar. E aí foi assinada pelo presidente Cossenza, que é o atual presidente do CREA Rio de Janeiro, e na época pelo presidente Salazar, né, que foi o presidente do CAL. Então isso ajudou bastante nesse sentido dos síndicos entenderem o que é necessário vistoriar. Tá? Então a lei ela entrava com pedido para a lei estadual, ela discorre, né, no sentido da preocupação da estabilidade e segurança, e a lei municipal entrou dizendo que também deveria haver a conservação, estabilidade e segurança. E aí começa um processo de muito, desde 2013, e aí eu acredito que agora, né, fica mais fácil para os síndicos entenderem que há uma necessidade, sim, da vistoria predial, mas com uma equipe multidisciplinar. Barata. Diga, Cleber. Hoje, pelo que eu sei, na autovistoria, tá? Quem realiza esse serviço se baseia no decreto 37.426, tá? Esse que é o decreto que você falou, que regulamenta tanto a lei complementar municipal quanto a lei estadual. Só que a lei estadual ela é muito mais detalhada do que a lei complementar. Vou te dar um exemplo que está bem atual. As instalações de gás, ela está prevista na lei estadual, mas não está prevista na lei complementar municipal. E o decreto, ele está indo muito mais pelo lado da lei complementar municipal do que da lei estadual. Ele só lá no início que fala que regulamenta as duas leis, mas na realidade ele tende para a lei municipal. E aí, como é que fica, tá, a autovistoria dessa abertura da lei, ou melhor, desse detalhamento da lei estadual e da síntese que é a lei complementar municipal e o seu decreto? Na verdade, Kleber, nós temos que seguir a lei estadual, tá? Mas por que entra a lei municipal, né? E o decreto, a gente já sabe que é para criar uma ponte, né, uma liga entre a lei estadual com a lei municipal. Só que o decreto, ele detalha muito como é que vai ser, como se faz o envio desse laudo, como é que a prefeitura recebe esse laudo, né? E a lei municipal, né, ela detalha, diria, ela repete um pouco da lei estadual e complementa pouquíssima coisa em que ela acredita. Mas vamos dizer que Petrópolis esteja já começando a entrar
na vistoria predial, tá? Ela já tem a lei estadual. O que ela precisa? Ela precisa gerar uma lei municipal, tá? E o seu decreto, como é que vai se fazer o envio? Na questão do gás, tá? Eu sempre digo, ó, o nosso guarda-chuva está na lei estadual. A gente está na lei estadual e aí nós temos que seguir os itens em que trata os artigos X, Y, Z. E a lei municipal, ela complementa mais alguns pontos e informa como é que é feito esse envio, né? Como é que a Prefeitura do Rio quer receber. A Prefeitura do Rio, ela financeiramente, ela é mais forte do que prefeituras lá do interior. Então, ela tem uma facilidade de receber o comunicado, né, que foi feita a vistoria predial e se o prédio está adequado ou não. Mas eu não sei se as prefeituras do interior vão conseguir suportar esse tipo de trabalho. E aí, de repente, ela vai querer receber o laudo impresso ou vai carimbar o laudo naquele momento. Só que, em paralelo, entra uma confusão do próprio Estado sobre a vistoria do gás, que é uma outra lei, não tem nada a ver com a lei de autovistoria. Nós fomos lá na Genersa, conversamos com o presidente, tem a lei 6.890 de 2014, que trata mais ou menos a mesma ideia, só que específico do gás. Específico do gás. E aí você cria uma confusão numa sociedade dizendo, olha, eu já fiz autovistoria predial, eu tenho que fazer uma outra autovistoria. Então, os termos, né, que nós discutimos ficou confuso. E aí, mas só que essa lei do gás, que é a vistoria do gás, né, ela só entra em vigor em março de 2023. Mas é uma lei que é mais instrumental. É uma lei... Não é 22, não? É 22 de março de 2023. Não sei se pensava que era de 2022. Não, o que eu tenho desse dado assim, seria isso, que eles estão com termo de ajustamento de conduta, né? Mas é uma inspeção e teste de vazamentos. E aí a confusão que gerou, que só poderia entrar pessoas jurídicas para fazer esse tipo de serviço, não poderia ser pessoa física, como é feita na autovistoria predial, tem que ser acreditado junto ao Inmetro, porque tem que ter equipamentos para fazer os testes, e aí gera-se uma confusão. Eu não sei como é que vai mais à frente isso vai se desenrolar, né? Mas na questão do guarda-chuva, eu digo que nós temos que seguir a lei estadual e observar o que o município está pedindo, né? Cada município tem a sua particularidade. Que não tem na lei estadual, né? Que não tem na lei estadual, ele complementa pouquíssimas coisas e o decreto nada mais é de informar como é que eu faço o envio. O envio da Prefeitura do Rio de Janeiro é mais fácil de todos, né? Você entra no portal, entra no comunicado e acaba informando se aquela edificação está adequada ou não. Nós temos hoje o quê? De 4 a 7 fiscais na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele, na própria Prefeitura, ele consegue levantar quais os prédios fizeram ou não a autovistoria. Entendeu? Bom, vocês citaram aí a questão do laudo, né? E uma confusão, existe mais uma confusão, né? Na verdade, um receio dos profissionais da gestão condominial quanto à responsabilidade legal do síndico, né? Após receber o laudo de autovistoria, e como ele deve se resguardar no caso dos moradores de uma assembleia não concordar com as obras, não querer fazer as obras. Como é que fica essa questão da responsabilidade legal?
do síndico, né? Isso, do síndico. Bem colocado, Érica. Na verdade, como é que funciona tudo isso? O profissional técnico, o engenheiro, né? Ele é contratado para elaborar um laudo atestando as condições das edificações, né, ou da edificação, informando se o imóvel encontra-se em condições adequadas ou inadequadas de uso. Ponto. Eu não quero saber mais outra coisa. Só vou trazer a minha equipe, faço o levantamento e aí nesse levantamento eu informo quais áreas está adequada, quais áreas não está adequada, né? No que diz respeito à estrutura, à segurança e conservação. Existe um pouco dessa confusão, né? Estrutura, que a gente vai entender se o prédio, vamos dizer, grosseiramente, se vai cair ou não, né? A segurança de alguns elementos, como o sistema de incêndio, elevadores, e a conservação não só da parte física predial, como também de quem faz as manutenções naquela edificação, né? O síndico tem que entender se aquela pessoa jurídica que ele contratou está atendendo a ele ou não. Isso faz parte desse trabalho, né? Mas eu contratei a empresa que faz a manutenção de elevadores, eu contratei a empresa que fez o laudo do SPDA, eu contratei a empresa que faz a recarga do extintor de incêndio, de bombas e etc. E aí, nesse trabalho, sendo bem feito pelos profissionais, ele coloca para o síndico toda uma tabela se aquela empresa atende ou não, se aquela manutenção está adequada ou não. E aí ele segue, né? O responsável pelo imóvel, o síndico, né? Ele precisa, após tomar ciência do laudo, né? Que tem que ter um prazo estipulado para ele começar as obras, enfim, ou ele começar alguma reforma, né? Ele precisa comunicar esse resultado da vistoria à prefeitura. O síndico, é ele que informa a prefeitura, né, baseado no laudo dos engenheiros ou do arquiteto, de como está a situação daquele condomínio, do condomínio dele. Após esse comunicado à prefeitura, ele vai receber uma folha, né, apenas um breve comunicado de como é que está o prédio dele. Então, esse comunicado ele vai afixar num determinado espaço lá na administração ou no corredor, para que os moradores possam ter a ciência de como é que está o prédio. Tá? E aí, logo em seguida, para ele ficar, vamos dizer, respaldado, ele tem que chamar uma assembleia e explicar o que a equipe encontrou no laudo de autovistoria. E aí ele vai levar, às vezes ele pode chamar o engenheiro ou o arquiteto para ajudá-la, né, ajudar o síndico na assembleia, explicar tecnicamente o que de pior foi encontrado, tá? E aí a assembleia precisa tomar uma atitude junto com o síndico sobre as obras. Essas obras precisam ser feitas num prazo determinado pela equipe. Após a conclusão das obras, né, ele pode contratar a empresa que ele contratou, o grupo de engenheiros que ele contratou, para fazer um laudo complementar, tá, para apontar as condições, né, da conservação, estabilidade e segurança, para que possa ser informada a prefeitura que tudo aquilo que foi encontrado como pendente, hoje não mais, hoje está tudo ok. Mas a Assembleia precisa estar ciente, porque muita gente fala, mas isso aí não precisa fazer isso agora não, faz depois. Mas amanhã
Ah, mas isso aqui não tem problema não, isso aqui vai durar mais 60 anos. Acaba comprometendo o síndico. O síndico ele é o responsável pelo prédio, né? A gente não precisa nem falar sobre isso aqui, mas ele é o responsável civil, criminalmente, tributariamente, ele é tudo. Então, ele precisa ter a noção que as obras precisam ser realizadas por equipes que tenham essa expertise, né? Que possam resolver o problema dele, não mais aquela pessoa que era o porteiro, era uma pessoa conhecida que fazia o chamado quebra-galho. Isso pela norma, né? Hoje é proibido. Tem que ter um responsável técnico para poder orientar o síndico, o conselho, nessa questão de obras. Miguel Kleber, gostaria de Inclusive acrescentar com alguma emissão de coisa? ART, né? Não, sempre que for iniciada uma auto-vistoria, o síndico precisa ter em mãos o contrato da auto-vistoria, logo em seguida a ART dos profissionais. Se for um prédio, nós temos hoje, vamos dizer assim, grosseiramente ou rapidamente, 3 níveis de prédio. Tá? O nível 1, que não tem elevador, é um prédio mais simples. Eu não preciso de uma equipe multidisciplinar ali. Eu Não tenho. cabe um engenheiro mecânico. Não cabe um engenheiro mecânico. O nível 2, dependendo da complexidade daquela edificação, eu não preciso do engenheiro X, Y, Z. O nível 3 é um prédio que já tem elevadores, pode ter escada rolante, é um prédio mais, vamos dizer, mais pesado, né? Que é o nosso dia a dia. E aí eu preciso do engenheiro civil, do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico e também do arquiteto, para poder avaliar as condições daquela edificação, sempre com a ART para engenheiros ou RRT para arquitetos, né? E o engenheiro tem o chamado, pode ser um engenheiro responsável e os outros são apenas, como se diz, vinculados a essa ART. Então o cara sabe, né, que aquela equipe trabalhou naquela edificação. Então, ele tem um conhecimento, e isso é importante para o síndico, que a equipe seja responsável pelos itens, né, de cada atribuição. Eu te perguntei isso porque muitos síndicos pensam que a emissão da ART é só para prestação de algum serviço específico dentro do prédio ou dentro de alguma unidade, e não que fazer a própria auto-vistoria necessita da emissão de uma ART. E tem outros que nem sabem que precisa para serviços ou para auto-vistoria. Que na verdade, Kleber, sem a ART, você nem consegue nem informar a prefeitura que houve auto-vistoria. A prefeitura exige, num campo dela lá, em que tenha o nome do profissional, o número do CREA e o número da ART, para que se possa fazer o envio. E qualquer serviço predial que tenha um caráter de engenharia, ele precisa que aquele profissional ou aquela empresa emita a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Isso, juridicamente, já é o suficiente para dizer que aquele engenheiro é o responsável por aquilo. Então, o síndico, ele fica, vamos dizer, munido, né? Ele fica seguro com esse documento, e qualquer problema que ele possa ter vir lá na frente, ele pode acionar o CREA ou até ingressar na justiça, né, dizendo que houve um problema e que aquele profissional não conseguiu atendê-lo de uma forma tecnicamente adequada. Perfeito. Miguel, gostaria de complementar? Eu vou aproveitar na deixa do Luiz, já vou emendar uma pergunta aí, um caso muito particular, né? Eu moro
no Recreio, aqueles prédios tradicionais de 3 andares, onde as coberturas puderam adicionar um andar a mais. O prédio tem 21 anos, tem 11 que eu moro, e desde que eu moro, eu observei que nós não temos saída de escape na parte de cima. Então, por exemplo, qualquer problema que tenha na caixa d'água, o zelador ou qualquer outro morador tem que entrar no imóvel de uma das coberturas para fazer o conserto, né? E nós já tivemos 2 auto-vistorias. Nós tivemos 2 auto-vistorias que não apontaram isso. Em cima do que você estava explicando, qual seria a melhor orientação? Não, primeiro, para entender que esse teu prédio nunca foi assim e a obra foi avançada por esse condômino, né? Os dois compraram a cobertura, eles tinham direito ao segundo pavimento, né? Então foi feito posteriormente. Tinham direito? Aí começa a ter um problema, né? Se tinham direito, eles acabam fazendo e prejudicando terceiros que querem fazer a manutenção. Eu diria que deveria ser apontado no laudo de auto-vistoria, ver se essa edificação foi regulamentada, né, junto à prefeitura, que a construtora não entregou desse jeito, e acabou sendo modificado ao longo do tempo. E aí já vi casos lá na Barra da Tijuca em que a cobertura seria os 2 pavimentos, ele acabou fazendo o 3º pavimento em cima da casa de máquinas lá dos elevadores. Então, o acesso à caixa d'água, barrilhetes, fica comprometida. Só quando o prédio acordou e foi reclamar judicialmente, o morador já tinha feito todos os trâmites legais junto à prefeitura. Eu diria o seguinte... Já tinha coberto, literalmente, né? Já estava, assim, deixou a pessoa executar a obra, e aí na hora que vai reclamar junto à justiça, porque extrajudicialmente já não cabe mais, a pessoa já vem com todos os documentos prontos, dizendo que já está tudo registrado. Então, aquele pedaço que ele invadiu, vamos dizer assim, agora pertence a ele. O prédio não consegue mais tirar. Agora, tem que criar um acesso que eu não dependa da entrada, né, dentro da residência daquela pessoa. Se essa pessoa viajar, se essa pessoa não estiver presente, o CAU já está tomado. Eu digo o seguinte, que tem que refazer o laudo de auto-vistoria e apontar o problema, porque se no futuro tiver algum dano, algum problema, vamos dizer, os demais moradores vão estar respaldados que não conseguiu ter acesso. A pessoa não permitiu acesso, não deixou a chave com ninguém e criou esse problema. E aí tem que deixar claro no auto-vistoria, no laudo, em que atrapalha, né, no momento tecnicamente, mas pode vir atrapalhar numa via muito pior lá na frente, né? E que aí esse morador, de segurança, né? Em termos de segurança, que esse morador vai ter que responder por isso. Luiz, aí a gente falou do laudo, né? A entrega do laudo, da responsabilidade jurídica. Mas e aí? Chegou-se à conclusão de que esse laudo não é satisfatório, que a auto-vistoria não foi feita da melhor forma. O que deve ser feito? Esperar o próximo período? Refazer? Como é que você vê isso? Que dica você dá para os gestores, para os responsáveis pelas edificações, pelos condomínios? Olha, tem síndicos que estão... Barata, só complementando o que a Érica falou, o que eu ia perguntar antes, nesse caso específico que o Miguel falou, que é o que a gente está falando agora, tá? Com respeito especificamente ao laudo, que não espelha, não foi a realidade, não foi feito de maneira profissional, qual é a responsabilidade
de quem fez essa auto-vistoria, nesse caso, se houver algum sinistro. Na verdade, a lei fala sobre isso, né? Sobre omissões, ela fala sobre responsabilidades do profissional. Só que a prefeitura ela não pode punir o engenheiro. Quem pune o engenheiro é o próprio sistema, é o próprio CREA, que vai encaminhar ele para a comissão de ética, né, para que ele possa responder por isso. E hoje a fiscalização do CREA ela bate muito nesse sentido. Primeiro, se o engenheiro ele poderia fazer aquele tipo de trabalho, se ele fez uma ART. E aí, em cima disso, é entender se na atribuição que cabe a esse engenheiro, ele pode falar sobre aquilo. E dando exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Eu posso falar de engenharia civil? Não, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho atribuição para falar. Então, no auto-vistoria, é observar se aquele engenheiro extrapolou o trabalho dele falando de coisas que ele não poderia. Aí o CREA vai chamar e vai até mandar, talvez, uma carta para o condomínio informando que aquele laudo, vamos dizer, no nosso jargão, tá capenga. Aquele engenheiro não poderia falar sobre isso, né? E já teve casos no passado que o laudo foi cancelado, né? E o síndico às vezes busca preço. E aí, achando que é bobagem uma auto-vistoria, e eu digo que não, uma auto-vistoria muito bem feita, ela deixa para o síndico toda uma prioridade do que ele precisa fazer. Coisas que ele não enxergava, né, naquele momento, ele começa a enxergar o que ele deve atacar primeiro. Então, agora, tem engenheiros que acabam também não cumprindo com o papel dele, né? Acabam cobrando barato e também não entregando um bom trabalho. Tem os seus dois lados, mas o CREA está vigilante nisso para poder proteger mais a sociedade. Ao trabalho árduo, ao trabalho não é fácil, porque a gente precisa dessa troca dos síndicos, administradores, engenheiros, advogados, e às vezes falta isso. Então, enquanto não tiver essa união, vai ter síndicos ruins, vai ter engenheiros ruins, vai ter administradores ruins, uma série de problemas em prol do quê? Do valor baixo. Deixa eu fazer, mando para a prefeitura e encerro com isso. Acabou esse problema, porque eu já sei tudo que precisa aqui nesse prédio, já olhei, já vi, eu não preciso de um engenheiro para poder falar sobre isso. É mais ou menos por aí. Então, um laudo mal feito, capenga, como você citou, tem que ser refeito. Eu sempre digo que tem que ser refeito. Alguns síndicos que acabam sendo eleitos, acabam lendo o laudo, ele pede para refazer o laudo e pode refazer a qualquer instante para que ele possa entender o que aquela edificação necessita. Sem isso, ele não tem o norte nem de fazer uma planilha de gastos, porque ele não vai saber o que é necessário. Então, tem síndicos que estão refazendo para poder até ele ficar munido, né, da parte técnica, né? E você falou agora da planilha de gastos. Vamos falar de dinheiro, Luiz. Existem obras, né, que têm um custo alto, né? Tem um custo elevado. Por exemplo, a reforma, a troca de elevadores custa muito dinheiro, né? Mas muitas vezes são necessárias, são imprescindíveis para o pleno funcionamento da edificação, o pleno funcionamento do condomínio.
como isso deve ser tratado em termos orçamentários, haja vista que a autovistoria tem aí um período de validade, como isso deve ser feito, como isso deve ser tratado? Na verdade, eu queria entender, até por partes do síndico, né? Por que não há hoje uma planilha para apontar tudo que é necessário? Hoje, o que nós temos hoje? Basicamente, o condomínio ele é composto pelos gastos de energia, gastos de internet, de água, gás, funcionários, mas eu não vi até hoje tratar sobre equipamentos. O que nós temos é fundo de obra, fundo de reserva, que às vezes não corresponde o valor que é necessário. Então, eu sempre bato nessa tecla. A minha surpresa, que é mais desagradável, é quando chega a cota extra. Então, é uma situação em que você acaba não esperando, mas por necessidade você precisa trocar um elevador, por exemplo. Hoje, você vai gastar uns R$ 200.000 para trocar um elevador de, sei lá, 15 pavimentos, né, dependendo do que for necessário. Então, eu acredito, cara, que o condomínio, com auxílio de um engenheiro, deve gerar uma planilha, né, no tipo de despesa versus vida útil, né, baseada até na autovistoria, para entender quais os equipamentos que terão essa programação de troca, né? E hoje nós temos obra de fachada. A cada 5 anos eu preciso pintar. Troca de elevador. A cada 20 anos eu preciso mexer nesse equipamento. Parte elétrica, eu tenho mais ou menos de 20 a 25 anos de vida útil. As bombas, vamos colocar de 5 a 8 anos, né? E então, para evitar surpresas no chamado cota extra. Então, eu acho que a gente tem que criar, a partir, né, sei lá, criar percentuais para cada elemento, né? Para cada elemento. Para quê? E para que a gente possa entender o que é necessário se fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E baseado nisso, há uma ausência de uma gestão de manutenção. Tá? As empresas hoje elas não fazem uma manutenção mais adequada dos seus elementos, dos seus ativos. Então, falta essa gestão de manutenção nos condomínios. E aí por quê? Porque não há um consultor, não há um engenheiro para fazer uma autovistoria adequada, acaba o síndico acreditando que aquela empresa está atendendo ao prédio. É mais ou menos por aí, Érica. Eu acho que a gente precisa, com autovistoria, a gente começa a criar parâmetros, né, e informar o síndico, né, sobre a situação que está aqueles elementos que compõem aquela edificação. Se resguardar mesmo, Se, res... né? não, se resguardar Para não vir tudo de uma vez, digamos assim, né? Quando houver a necessidade. Perfeito, perfeito. Miguel, gostaria de complementar? O Luiz, o que você está falando é extremamente pertinente e importante, mas infelizmente, né, a minha experiência mostra que a maioria das pessoas acham que pegar o dinheiro, aplicar, fazer um caixa, né? Desnecessário. Sim. Vide 13º, férias, às vezes no funcionário, né? Eu lamento muito essa visão muito míope, né? Porque você, às vezes, fica gerindo um prédio quase que no 0 a 0, né? Sim. Quase no 0 a 0. Realmente, o condomínio não foi para dar lucro, mas ele tem que ter um caixa para curto, médio e longo prazo. Exatamente o que você está falando. Mas, infelizmente, eu acho que é uma questão cultural das pessoas. Se você levantar isso numa assembleia, dificilmente alguém vai achar que isso é relevante. Não, espera acontecer. Aí, na hora do espera acontecer, nem sempre você faz o melhor serviço e nem sempre consegue o melhor preço, né? Só abrindo parênteses nessa aí, Miguel. Qual foi o problema do prédio na Flórida que houve esse problema lá de
desabar uma parte dele, a outra não. Que a manutenção, né, nessa edificação chegaria num montante de 15 milhões, parece, né, um valor muito alto, 13 a 15 milhões. E o prédio não tinha condições financeiras para executar as obras que são necessárias a cada 40 anos. E isso aí é o que você acabou de falar. Lá atrás é bobagem, mas agora acabou que prejudicou, mas o pior de tudo é que mata a pessoa, mata você, as pessoas estão morrendo, porque acaba acreditando que aquele prédio vai viver de ad eterno, nunca vai cair, não vai desabar. Então, por falta de dinheiro, acaba se não fazendo uma manutenção adequada. Hoje, os prédios que fazem são prédios pesados, Petrobras, BNDES, são prédios que seguem um segmento mais, vamos dizer, de pessoa jurídica, né? Os prédios residenciais fica perdido. E aí entra síndico, sai um síndico, entra outro. E aí, numa falta de uma vistoria adequada, que não foi lá houve essa informação que deveria ser feito, mas não tinha o dinheiro. Aqui no Brasil é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Você lembra daquele prédio em Fortaleza que desabou, que contrataram a empresa muito mais barata e mexeram no pilar, né? Sim, é isso aí. Você, hoje, é que eu falo o seguinte, para você fazer uma obra, você tem que ser a, 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 a empresa ou o profissional que tem aquela expertise. Quando a pessoa vai pelo mais barato, acaba pagando muito caro por isso. Mas o CREA diz o seguinte, quando nós, né, vamos participar de uma licitação em um órgão público, nós temos que apresentar a RT, acervo técnico, para mostrar aquele órgão que nós temos experiência naquela área. Então você acaba fazendo uma licitação, só entra quem tem experiência. Por que não fazer aqui fora? Entendeu? Exige num projeto que aquela empresa tenha aquela expertise comprovada junto ao sistema do CREA, CREA. Então, mas o cara cobrou mais baratinho, ele faz as coisas, aí o cara de confiança. Falta conhecimento, falta bastante coisa, e aí no final a gente vê esses problemas acontecendo e que infelizmente é muito triste. E aí no final alguns falam, mas o CREA não faz nada. Não, o CREA é um órgão que fiscaliza os profissionais para resguardar a sociedade. Ele não pode fiscalizar tudo que é obra tecnicamente. Então, para isso, que os síndicos precisam contratar aquele profissional mais adequado para atuar naquela situação. É uma cadeia de responsabilidades, Muito né? grande, muito grande. Kleber, por favor. Complementando, Barata, isso que você acabou de dizer, isso é o ideal, é o que deveria acontecer. Então, a contratação, no caso de condomínios, começa pelo síndico. Se o síndico não é preparado, não tem conhecimento, não tem experiência, o que se pode esperar dessa pessoa? Entendeu? Então, a coisa começa na base. Ou seja, no síndico, e não no engenheiro ou na firma que vai fazer o serviço. Por quê? Se o síndico tiver capacidade, tá, conhecimento, experiência, ele vai fazer isso que você falou. É verdade. Alguns síndicos, eu diria assim, mais bem preparados, né? Eles contratam um consultor para Sim. poder auxiliar ele. Não, não é só na autovistoria, não. Eu faço muita consultoria na área de elevadores. Então, o síndico ele falou, ó, eu não conheço de elevador, a empresa está dizendo que eu preciso trocar todo o sistema e está me cobrando X mil reais. Aí ele contrata a figura do consultor para auxiliar se aquilo tudo que está se falando é verdade ou não. Então,
a engenharia, não só a engenharia mecânica, né, no meu caso que eu sou elevadores, mas tem a engenharia civil, a engenharia Sim. elétrica. Ele pode contratar um consultor Consultor. para realmente preparar para ele o que é necessário fazer. O que que é... Até para preparar a licitação, Aí, tá? Porque para todos os fornecedores que concorrerem, fazerem a proposta de acordo com aquela solicitação. E isso não aí. cada um fazer o seu, e depois o síndico fica mais perdido ainda de o que é que vale aqui. Quando eu faço lá de elevadores, eu faço uma auditoria completa naquele elevador, e aí depois ele pede um projeto básico, eu mando para as empresas. Então, a partir dali, ele passa a comparar banana com banana. Sim, Ele só vai entrar no valor, no preço. Quando ele sai pedindo cotação, cada um faz aquilo que acha que tem que fazer. Então, ele passa a comparar banana com maçã e laranja. Ele fica mais perdido. E talvez ele possa achar que o mais barato vale a pena. Não vale. Às vezes, lá na frente, ele vai pagar caro porque vai ter algum aditivo informando que naquela troca há uma necessidade de ter outros componentes. Então, a figura do consultor auxilia muito. Então, os síndicos, quando eles me contratam, eu tento fazer aquilo que o prédio precisa, aquilo que o equipamento precisa. Tem gente que fala, mas troca a máquina, mas precisa trocar a máquina? Não, não precisa, mas troca logo. Não, 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 assim, isso é uma economia. O valor de um consultor hoje é baixo, é barato, não é caro. E e aí se tudo paga, isso, né? ele se paga que no final ele tem mais chance de dar certo, né, do que dar errado. Então ele fica resguardado, ele contrata a figura do consultor, e aí no final ele falou para a Assembleia, ó, na primeira cotação que eu tinha feito, assim, pô, peguei até um prédio e fez uma cotação por conta própria. O cara veio e falou assim, a empresa, 6 milhões de reais para trocar 12 elevadores. Aí, quando ele contratou o consultor, foi para 2 milhões e meio. Então, para ele se paga, para ele vale a pena. Não precisa trocar tudo, tá? Perfeito. Bom, para a gente fechar o nosso papo, a gente falou muito aqui sobre segurança, sobre manutenção, sobre a importância disso. Eu queria que vocês elencassem, né, quais são os principais perigos em termos de manutenção, o que é necessário ficar mais atento. Falamos da questão dos elevadores, mas também tem a parte elétrica, a parte de bomba de incêndio e várias outras. Eu queria que vocês elencassem e falassem o que é mais importante, o que é necessário ficar atento. Assim, eu diria que é muita coisa. Assim, tem que Vamos fazer estar. um resumo. Não, assim, elevadores hoje, tá? São N situações em que o condomínio precisa ficar atento. Vamos falar uma coisa básica. Quando o elevador para fora do nível, isso já é algum indício que aquele equipamento precisa de uma atualização para reforma ou alguma coisa está acontecendo na casa de máquina. Mas o desnível parece bobagem, mas é um dos maiores índices de acidente com pessoas idosas ou deficientes que acabam não percebendo que há um patamar, bate, cai e se machuca. No ranking, é o primeiro problema para as pessoas que circulam naquele prédio. Um outro ponto, que é o RIA, relatório de inspeção anual. Quem mora em prédios percebe o seguinte, que ele está atrelado ao tipo do contrato. Se o contrato ele fala sobre manutenção, que é toda troca de peças por conta da empresa, mas nessa inspeção anual, a empresa não coloca nada, diz que nada a fazer. E por outro lado, se há só conservação, a empresa vai elencar diversos componentes em que o prédio precisa trocar.
E isso acaba prejudicando até nesse planejamento, né, para ter uma previsão orçamentária para aquele ano. E elevador é isso, né? Bomba de incêndio, né? Na autovistoria, por exemplo, né, tem que verificar o problema de vedação, se há uma perda de lubrificação, materiais, às vezes, que são armazenados dentro da casa de bomba, não pode, mas eu vejo muitos prédios com restos de obra, com outras Vira coisas. quartinho, né? Vira um quartinho, né, de guarda de material, né? Vibração naquela bomba, ruído, vazamento, isso tudo tem que ser visto. Eu já vi numa autovistoria de um condomínio com nove prédios, né, em que o manômetro do sistema de incêndio estava no zero, não estava pressurizado. Ou seja, se tivesse algum problema, ia ter problema porque não ia atuar. Então, tudo isso tem que olhar com carinho, ter o cuidado, né? No sistema de combate a incêndio, verificar extintores, para ver se está descarregado, se está dentro do prazo de validade, se o lacre já foi violado. Eu já vi um empreendimento que tem, né, uma parte de reciclagem, que o prédio faz a reciclagem de papelão, papel, etc., em que alguém lá de cima jogou o cigarro e pegou fogo. E aí, na hora que ele vai combater o incêndio lá, usou extintor, ele usou 5 extintores e nenhum funcionou. Então, saber quem vai contratar, qual é a empresa que vai contratar, não deixe levar o extintor cheio. Na hora que tiver, que for que levar, chama os porteiros e faz um treinamento ali. Vai descarregado. Que aí, na hora que vai cheio, ele acaba nem completando, né? Aí volta o que foi. E, enfim, observar a saída de Já usa emergência. treinamento também, né, Barata? É, Você faz o treinamento com a certeza do serviço vir pronto. Isso aí. Então, isso aí serve muito como treinamento, né? A cada ano, a brigada, ou os porteiros, ou até alguém do prédio, ele acaba sabendo manusear o extintor na hora que for preciso. Então, não deixar ele cheio ele vai e volta cheio. Então, na hora que você vai utilizar, ele perde toda a eficácia, né? Observar a rota de fuga, saída de emergência, né? Geralmente as portas estão obstruídas, porta corta-fogo aberta, travada, para facilitar o entra e sai das pessoas, falha na iluminação. Enquanto está tudo legal, está tudo bem, não há problema, mas na hora que é necessário você utilizar uma rota de fuga, ela tem que estar fechada para você acabar não inalando aquela fumaça. Observar os o corrimão, né? Se está na largura adequada, sprinkler, o chuveiro automático, tem uma vida útil para ver se está. Muita gente pinta o teto, acaba pintando e acaba estragando, né? Inutilizando, entupindo, e aí perde toda aquela atuação naquele componente. Observar mais isso, né? Enfim, na autovistoria, observar como é que está a vedação e revestimentos, as paredes, piso e forro, verificar se há uma falta de revestimento, se está solto ou não, se está estufado. Prédios aqui no centro do Rio, há um desplacamento, né, desse material, acaba atingindo alguém lá embaixo, acaba prejudicando, matando, machucando.
enfim, observar como é que está toda essa situação do rejunte, juntas, abertura improvisada por passagem de cabos, instalações de equipamento. As pessoas, hoje em dia, acabam utilizando a parte da internet. Ela entra na torre lá do elevador, porque não tem mais um caminho dele, e isso é proibido por lei, você utilizar a torre lá do elevador para qualquer item que possa pensar, isso não pode mais. É mais ou menos por aí. Tem vários itens, Tem né? muita coisa, né? O Bom, mas escopo é o nosso grande. tempo tá. O tema é muito interessante, a gente tem muita coisa para averiguar, né? Mas já estamos com quase 1 hora de papo, quase 1 hora do Por Dentro das Edificações e Condomínios. Eu queria um recado final, né? Uma dica, um recado para quem está ouvindo a gente, para quem ficou esse tempo aqui ouvindo a gente. Podemos começar pelo Kleber, por favor? Eu ia complementar o que o Barata falou agora, tá? Com relação às instalações elétricas. Por quê? Pelo que eu sei, a maioria dos incêndios ocorrem em instalações elétricas, são provocados por instalações elétricas inadequadas. Então, e isso requer, no caso de condomínios, tá, ou comerciais, ou residenciais, que a autovistoria entre em cada unidade. E isso muita gente não gosta, muita gente questiona. Então, eu acho que é um fator importante, tá? Porque na lei fala de vistoriar a edificação. E a edificação é composta de unidades e áreas comuns. Não são só as áreas comuns. Então, eu acho isso muito importante. Agora, para fechar, tá, eu quero dizer que a sua explanação foi excelente. Tá? Esse tema pode ser abordado mais para frente, porque não falta conteúdo. Então, tá, eu só tenho a agradecer por mais conhecimento que está me propondo e propondo a quem está assistindo, né? Então, parabéns a nós todos, nós 4 aqui. Obrigada, Kleber. Obrigado aí pelas palavras. Já fica o convite, ou a intimação, como você entende, para mês de... Eu acho que setembro a gente já faz uma segunda, tá bom? É verdade. A gente já deixa combinado aí. Tá? Que esse assunto ele vai se estender. Um grande Não, abraço. Obrigado. É verdade. Tá? O tema é grande, então, assim, cada item requer com mais cuidado, existe uma fala mais minuciosa. Para fechar, eu só quero passar o seguinte: é uma tarefa multidisciplinar, não é composta de um profissional que vai fazer autovistoria. Os profissionais precisam, né, entrar nas unidades para que se possa levantar como é que está a situação da parte elétrica, do gás, esquadria, ar-condicionado, enfim. É uma série de itens em que o profissional que está entrando é para ajudar. Ele não vai, de uma maneira ou de outra, prejudicar. É o que o Kleber falou. Eu tenho um imóvel que tem mais de 30, 40 anos. E esse imóvel, eu tinha uma demanda de carga elétrica. A partir dali, eu começo a ter vários dispositivos, vários elementos como ar-condicionado, eletroeletrônico. Isso sobrecarrega demais. E é um dos pontos mais complicados hoje, é a parte elétrica, seguido do gás. Então, as pessoas que estiverem assistindo, os síndicos, eles até entendem, mas a gente não tem como entrar, a gente não tem poder de polícia em obrigar que o morador possa franquear essa entrada, mas que aqueles que permitirem, né, isso vai valer muito para ele no futuro. Então, vidas valem, entendeu? Acho que a gente tem que ter esse cuidado. É uma questão de bom senso. Bom Luiz,
Verdade. Luiz, Miguel, Kleber, muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa estreia desse programa aqui da grade do CRA-RJ. Tenho certeza que foi muito rico. É um assunto muito rico, muito profícuo. Agradeço muito. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe. Quer saber mais sobre gestão de edificações, gestão de condomínios? Acompanhe aqui nossas redes sociais. Vai estar tudo aqui. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Eva.